Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $32.500. Bitcoin que rompe para cima o triângulo, porém encontra resistência nos 33. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando o que eu espero para o final de semana. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou focar aqui com vocês, primeiramente, uma análise no 4 horas para mostrar a importância do ponto que estamos e depois a gente vai mais para o curto prazo, para falar um pouco do rompimento do nosso triângulo e também da possível formação de um novo padrão aqui. Também vamos fazer uma análise de sentimento, atualizando todos os nossos indicadores aqui e falando também um pouco do rompimento do triângulo que nós tivemos, tá bom? Vamos discutir um pouquinho informações de novos ranges. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a dominância. Eu quero te mostrar por que a dominância em queda nos últimos dias é um sinal de risco para mim, dando exemplos práticos, e falar um pouco dos mercados globais que estão renovando máximas históricas hoje, beleza? Então vamos lá. Vamos começar então falando um pouco do Bitcoin no 4 horas. E reparem que no 4 horas o Bitcoin claramente está numa zona decisiva. A gente está nessa linha de tendência que vem desde o dia 29 de junho. E a gente tem um ponto de controle aqui das últimas semanas justamente nessa região próxima aos $33.000. É justamente por isso que enxergo que essa região é uma região decisiva para os bulls romperem. A gente conseguiu um rompimento desses nossos topos aqui acima dos 33, vamos colocar 33.200, formar um novo range aqui, igual a gente vai falar na análise de sentimento hoje, seria muito bom para a gente acreditar na continuação da tendência de alta do Bitcoin. E vocês sabem, para ser mais conservador seria só nos $35.000, tá? Mas o rompimento dos 33.200 ali já seria um sinal de força significativo na minha visão. Além disso, a gente pode olhar aqui para possíveis pontos de suporte que o preço não pode perder para a gente não ter o apocalipse, né? A minha visão, vocês sabem, é o fundo do ano lá abaixo dos $29.000. Se perder ali, provavelmente a gente vai ver tudo caindo e muito. Mas, para a gente olhar aqui os suportes de curto prazo, a gente vai ter que chegar no 1 hora, tá bom? E no 1 hora, a gente tem algumas constatações. Primeiro, a gente acaba por formar um suporte muito importante com o preço um pouco esticado, né? Então, se a gente traçar o nosso Fibonacci aqui, vocês podem ver que a gente tem um suporte significativo nessa região dos 31.500, tá? E eu acredito que essa é uma região muito importante para o preço segurar, porque pensa comigo, a gente sim acabou rompendo para cima o nosso triangulinho e deu oportunidades para realizar, né, acima desse stop loss próximo dos $33.000. Porém, nesse momento, a gente começa a formar um padrão não muito bonito na minha visão. Que padrão é esse? Isso aqui é uma bearish rising wedge depois de uma tendência de alta, ou seja, uma cunha ascendente depois de uma tendência de alta. Esse é um padrão um pouco perigoso, porque à medida que o preço vai subindo, você pode ter certeza que o RSI ele começa a ficar divergente, né? Eu nem uso muito o RSI mais, porque quando a gente tem esse tipo de coisa, provavelmente o RSI vai estar divergente, então a gente já sabe o que está acontecendo, né? Quando o preço, eu nem uso mais o RSI justamente por isso, porque a interpretação gráfica já mostra pra gente que vai ter uma divergência nessa região. Então vocês conseguem ver o preço fazendo topos ascendentes e o RSI fazendo fundos descendentes. Isso é uma divergência bearish, tá? Que dita pra gente uma boa probabilidade, não vou falar que é maior, já que a gente está numa tendência de alta, desse padrão romper para baixo. E aí eu ficaria de olho em alguns pontos, tá? Primeiramente esses 31.700, depois esses 31.500. Se perder aqui, a gente pode ter uma correção mais forte para levar o preço a testar regiões bem mais abaixo e, na minha visão, abaixo dos $31.000 aqui. A gente pode ver o preço segurando, né, se mantendo nessa região aqui, e eu sim vou estar de olho para possíveis acumulações nessa região aqui, onde todo mundo vai estar falando que a gente vai perder os 29, tá bom? Pode ser uma possibilidade de acumulação, desde que a gente não se exponha muito ao mercado, ou a gente coloque o stop nessa região dos 28.800. E é um stop meio óbvio que o preço pode ter uma boa probabilidade de ir lá e voltar, sim, mas a gente precisa entender que alguns desses stops eles são necessários, porque a gente pode, se perder essa região do fundo anual, ter um apocalipse, né? Então você não quer estar exposto num apocalipse, né? Então, muita atenção a essa zona de acumulação abaixo dos $31.000, se a gente perde esse suportezinho nos 31.700, 31.500, beleza?
E aqui, né, o que a gente vai querer ver para acumular? Muitas pessoas sendo liquidadas e estopadas. Coisa que a gente ainda não tem, tá? A maior liquidação foi a de ontem, que eu mostrei para vocês, cerca de 3 milhões de dólares. Então eu acho que está faltando um pouco mais de liquidação. Então, se a gente tem essas liquidações muito grandes ali, próximo dessa região dos 31, pô, pode ser uma boa oportunidade para a gente acreditar que o preço vai continuar alto. O que seria muito bom aqui para o preço? Demonstrar força e pá, romper aqui para cima direto, olha só. Se a gente faz isso, a gente estaria desconfigurando essa nossa Bearish Rising Wedge. E a partir daí, a gente vai demonstrar bastante força para continuar a tendência de alta, beleza? Então, vocês conseguem ver o quanto é importante essa decisão aqui que a gente tem que tomar? Se a gente rompe com tudo para cima, esse padrão ele vai se desconfigurar. Mas se a gente rompe para baixo, a gente pode ter problemas, já que a nossa tendência no 4 horas, no diário, ainda é de baixa. Então tomem cuidado, momento decisivo aqui do Bitcoin. Continuando e falando um pouco agora sobre a nossa análise de sentimento. Análise de sentimento, a gente consegue ver alguns pontos. Primeiro, o rompimento foi um rompimento confirmado, né? Pelas nossas instituições aqui, né? Quando eu falo com vocês de formar um novo range, o que eu quero dizer, investidores? Por exemplo, a gente precisa formar um novo range acima daqueles topos em 33 mil e pouco, né? O que a gente sempre quer ver? A gente quer que o preço rompa, igual aqui, a gente rompeu, acho que era 32.300, né? A zona importante, foi até 32.600 e no reteste, repare o que as instituições fazem, elas colocam ordens abaixo. O que isso mostra pra gente? Isso mostra não somente que a gente está seguindo uma tendência aqui, olha só, de alta de curto prazo, né? Afinal, se a gente plotar uma média aqui, por exemplo, olha só, você vai ver que a gente estava acima da nossa média, tendência de alta. Então aqui você já estaria fazendo uma compra a favor da tendência. Mas a gente não quer só isso, a gente quer que a análise de sentimento confirme. Então, o que normalmente confirma a análise de sentimento? Muitas instituições colocando ordens abaixo do preço, dando suporte a ele. Então você pode unir indicadores técnicos com o sentimento para você tomar as melhores decisões possíveis, beleza? Outro indicador bom que a gente gosta de analisar é o nosso Long Short Ratio, né? E o Long Short Ratio, como vocês sabem, ele estava caindo ontem em tendência de baixa, beleza? Então, apesar dele ter subido um pouquinho aqui, né, ele estava 1.15, foi para 1.3, antes do rompimento, novo rompimento ele foi para 1.2, ele continua bem baixo, né? Continua até agora. Então, o Long Short Ratio, ele pra gente é um bom sinal aqui, assim como o CVD das sardinhas, tá? Deixa eu captar o CVD das sardinhas aqui, pra gente ver se ele deu uma atualizada. Ih, só um segundo. Certo. O CVD das sardinhas, ele continua em queda, estão vendo? Ele continua numa tendênciazinha de baixa aqui. Então, realmente, os indicadores de sentimento continuam legais, tá bom? Os que mostram as sardinhas apostando contra a nossa tendência de alta aqui. A única coisa que está me carecendo é ver liquidações mais significativas para baixa, tá? E é justamente por isso que eu acredito que se a gente tiver essa correção, a gente pode ter grandes oportunidades para acumular, beleza? Sim, a acumulação mais arriscada, na minha visão aqui, seria essa região dos 31.700, 31.500. Ou a melhor, na minha visão, seria abaixo dos 31, tá? Porque, como eu disse para vocês, se for abaixo dos 31, a gente teria uma queda forte. Nesse momento, eu acho que faz sentido, dependendo aí da sua aversão ao risco, dependendo da sua estratégia, você está um pouco exposto ao mercado. Afinal, a gente está num ponto bem decisivo, tá? E eu ainda não fechei as minhas posições, já que eu estou aguardando aqui esse price action, que pode ser terrível para o Bitcoin e pode ser muito ruim, né? Então, claramente, as minhas posições são bem pequenas, eu não estou me expondo tanto nesse momento. Se a gente rompe para cima aqui, talvez seja o caso da gente começar a se expor mais, e a partir daí, você ter uma confirmação maior para ser mais conservador numa entrada, beleza? E não se desespere, galera. Porque a gente pode vir aqui e romper direto para os 35, mas a gente já está esticado aqui, tá vendo? Então não pensa que você vai entrar numa ordem a mercado nos 33, porque você tem uma grande chance de ser caçado, né? De ser uma armadilha, um stop loss hunt. Então fica calmo, né? Se a gente estourar aqui, a gente vai estar muito esticado, a gente vai esperar o pullback para se posicionar, beleza? Continuando aqui então, e agora falando um pouco sobre os mercados globais, né? Afinal, os mercados globais continuam em máximas, né? O S&P 500 está aqui quase na máxima histórica, né? Temos uma boa chance de romper a máxima histórica hoje, all time high no S&P 500, e a Nasdaq já ultrapassou
a máxima histórica há muito tempo, galera. E ultrapassou muito, né? Olha só, se a gente fosse pegar aqui da última máxima, que a gente teve a nossa correçãozinha, né? Olha que incrível, a gente já subiu 3,4%. E por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque vocês sabem, cara, a gente tá num mercado correlacionado em relação ao risco global, né? Hoje em dia, se a gente olha para as maiores ações do mundo e elas começam a despencar, provavelmente a gente vai ver tudo caindo, tá? A gente vai ver o Bitcoin caindo, a gente vai ver o Ibovespa caindo, porque as pessoas estão de olho no S&P para, entre aspas, ter esse estourinho de bolha, né? Na minha visão, os preços só estão conseguindo se manter assim e não corrigir de maneira satisfatória já desde o Corona Day por causa das políticas econômicas do Fed. Como a gente falou nos últimos vídeos, não tem por que a gente acreditar e começar a pregar o apocalipse que vai cair, porque todas as correções que a gente teve até o momento, o Fed apareceu, falou uma coisinha bonitinha e o mercado voltou a subir. Então, quando que isso aqui vai começar a corrigir na minha visão? Quando o Fed tiver políticas econômicas um pouco mais realistas, né, em relação à taxa de juros, em relação à compra de ativos que eles estão distorcendo o preço nos mercados, em relação à impressão desenfreada de dinheiro, de estímulos econômicos. Então, caras, o Fed, né, igual o Urit muito bem falou numa série que ele postou nas últimas semanas, tá encurralado. Eles não sabem o que eles fazem, porque a partir do momento que eles começarem uma política econômica mais responsável, isso aqui provavelmente vai começar a despencar. Então, a gente não sabe se e quando eles vão fazer, né? Até que ponto eles vão levar isso. Mas na minha visão, isso é inerentemente insustentável, tá bom? E uma hora ou outra a gente vai ver essa correção. Então a gente precisa entender esse risco e dosar a nossa mão nos ativos de risco, incluindo o Bitcoin neste momento. Beleza? É aquela coisa, né? Ninguém sabe quando isso quando vai estourar, mas todo mundo sabe que uma hora isso aqui não vai dar certo, né? Então tomem cuidado. Continuando e falando um pouco da dominância agora para finalizar. Em relação à dominância, a gente consegue ver algumas coisas um pouco preocupantes no último dia, tá? Deixa eu aumentar aqui para colocar para vocês esses últimos 3 dias. Vocês conseguem ver que a nossa dominância assumiu uma mini tendência de baixa aqui. A gente saiu aí dos 47,30 quando o Bitcoin estava próximo do fundo, né? E chegou aqui nos 46. A gente teve uma queda significativa da dominância. Fala, pô, Pablo, não caiu muito e tal. Eu acho que caiu sim, tá? E eu vou dar um exemplo prático para vocês disso. O Bitcoin, desde o nosso fundo, subiu um pouco mais de 10%, né? Vamos ver aqui certinho, 12,5%. Sabem quanto que subiu, por exemplo, uma Dogecoin? Vamos ver aqui. Chegou a subir 34 e nesse momento está subindo 21. Eu te pergunto, em um mercado racional, em um mercado saudável, você imaginaria uma Dogecoin subindo mais do que o Bitcoin depois de uma recuperação? A dominância, quando ela está caindo, ela nos mostra coisas desse tipo. E com certeza você pode argumentar que a Doge é uma moeda mais arriscada e, portanto, os retornos são maiores. Com certeza, tá? Mas eu só estou olhando mais para o lado da racionalidade em relação a fundamentos e a própria especulação do mercado. Então, quando a dominância cai, a gente vê coisas como essa acontecendo. E quando a gente vê coisas como essa acontecendo, a gente pega aqui o mercado está muito otimista. E o mercado está preferindo Doge que Bitcoin. Então, isso, sem dúvidas, é um sinal de risco, apesar de não contrapor a ideia de que em um mercado eficiente isso pode acontecer, já que a Doge é muito mais arriscada, tá bom? Mas o que a gente está tentando ver com a dominância aqui é propensão e aversão ao risco. Quanto mais propenso ao risco as pessoas estão, mais gananciosas e mais perigoso o mercado é. Quanto mais avessos ao risco, menos otimistas elas estão, mais conservadoras, e isso acaba que é melhor para o mercado, porque elas estão com medo. Correto? Então lembrem-se disso. Quando a dominância sobe, é aversão ao risco, as pessoas estão com medo. Quando a dominância cai, é propensão ao risco, é Doge subindo mais do que Bitcoin, as pessoas estão otimistas. Então, não é muito bom. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Para fazer um resumo aqui da situação do Bitcoin, eu vejo que no 4 horas a gente está num ponto decisivo, rompimento desse topo aqui nos 33.200 seria muito bom para o preço, de maneira mais conservadora, os 35. Em relação ao suporte, a gente tem a região dos 31.700 como uma região muito importante. Se for rompida, vou olhar para acumulações abaixo dos 31 mil dólares, onde eu acho que a gente pode ter essa oportunidade de se liquidar muita gente, beleza? Em relação a se o Bitcoin começar a estourar agora para cima, eu ficaria tranquilo, tá? Como vocês sabem,
eu acabei recomprando parte do que eu distribuí com a alta do Elon Musk e tal, acabei recomprando parte, continuo um pouco posicionado, já que eu vejo o mercado bem instável sem saber o que vai fazer. Se a gente pumpar aqui, olha só, eu vou vender, eu não vou querer comprar. E a partir daí eu vou esperar uma retração para eu fazer uma boa compra. Seja ela nessa região dos 33.500, ou seja, se o preço estourar aqui acima dos 35, não importa. O que importa é a oportunidade, não o preço. Beleza, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui nos comentários o que você acha que o Bitcoin vai fazer. Você acha que a gente vai romper esses 35 e vamos voltar para os dias de glória? Ou você acha que a gente vai romper esses 29, o nosso fundo do ano, e a gente vai ter mais um apocalipse para o mercado sangrar mais e para a gente parar de ver coisas como, por exemplo, o que está acontecendo com a Doge nesses últimos dias? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.